Fala galera, está começando mais um Pokémania. Pessoal, todo mundo sabe que o grande sonho do Ash é ser um mestre Pokémon. Porém, o que é um mestre Pokémon? O que é preciso para ser um mestre Pokémon? Será que o Ash está perto ou longe de ser um mestre Pokémon? Bom, uma coisa é certa, em 23 anos de anime Pokémon, nós não sabemos ao certo o que é um mestre Pokémon. Porém, recentemente em Pokémon Jornadas, o Ash vem dizendo que é preciso para ser um mestre Pokémon. E isso é muito curioso, pois antes o Ash não dava nenhum indício do que era preciso para ser um mestre Pokémon. E agora, do nada, em Pokémon Jornadas, ele vem dizendo que é preciso para ser um mestre Pokémon. Isso é meio estranho. E agora também temos dois protagonistas no anime Pokémon, que no caso é o Ash e o Go. E o Go vem ganhando cada vez mais destaque no anime Pokémon. E eu acredito que existe a possibilidade da Pokémon Company estar planejando se despedir do Ash. Porém, antes do vídeo continuar, eu preciso que você se inscreva no canal e curte o vídeo. Não custa nada, é de graça e assim você estará ajudando o nosso canal a crescer, beleza? E pessoal, o nosso canal está com parceria com o blog do Matt. Lá vocês podem encontrar todas as novidades sobre Pokémon United, então não deixem de conferir, o link estará na descrição do vídeo. E lembrando que algumas informações desse vídeo foram tiradas do site Pokémon Mythology, o link estará na descrição do vídeo. Agora sim, sem mais demora, bora pro vídeo. Antes de falarmos sobre a possível despedida do Ash, primeiramente temos que ter uma noção do que pode ser um mestre Pokémon e o que isso está relacionado em Pokémon Jornadas. O conceito do que é exatamente um mestre Pokémon e como é possível alcançar esse objetivo é muito vago e nunca foi explicado corretamente. E ao ser questionado sobre o que é um mestre Pokémon, um representante da Nintendo respondeu a um e-mail enviado para a caixa de entrada da Pokémon.com, dizendo o seguinte: "Eu sinto muito, mas a Pokémon Company não responde a perguntas dessa natureza. É a intenção dos criadores de Pokémon que essas questões sejam deixadas para a imaginação e interpretação dos fãs de Pokémon, adicionando mais emoção e mistério ao universo Pokémon." Porém, recentemente em Pokémon Jornadas, o Ash vem dando indícios do que é preciso para ser um mestre Pokémon. E no episódio 13 de Pokémon Jornadas, o Ash fala para o Go que ele vai entrar no Campeonato Mundial Pokémon e batalhar novamente contra o Leon, e que dessa vez ele vai ganhar, e que esse é o primeiro passo para ele ser um mestre Pokémon. O curioso é que muito antigamente acreditava-se que quando uma pessoa se tornava campeão de uma liga Pokémon regional, ela alcançava o título de mestre. E essa teoria se mostrou ser falsa ao longo do tempo, pois atualmente o Ash detém dois títulos de campeão Pokémon, o título da Liga Laranja e o título da Liga Alola. Mesmo assim, o Ash ainda não é um mestre Pokémon. Porém, esse conceito de que os campeões das ligas Pokémons regionais se tornavam mestre Pokémon foi alterado para campeão Pokémon, tornando assim o Ash um campeão Pokémon e não um mestre Pokémon. E o Ash até fala no anime Pokémon que ser um campeão Pokémon é apenas um dos passos para ser um mestre Pokémon. E recentemente no episódio 46 de Pokémon Jornadas tivemos o encontro do Ash e do Go com o Mewtwo, e nisso podemos ver uma conversa entre eles. O Go dizendo que vai capturar o Mewtwo, e o Mewtwo fala que ele foi criado para ser o Pokémon mais forte do mundo. E o Ash diz que ele quer batalhar contra o Mewtwo, dizendo que ele quer vencer o Pokémon mais forte do mundo, e que isso o deixaria mais perto do seu sonho, que é ser um mestre Pokémon. O curioso é que o manual oficial de Pokémon afirma que um treinador merece o título de mestre Pokémon ao derrotar ou capturar o Mewtwo. E foi praticamente isso que o Ash disse para o Mewtwo em Pokémon Jornadas, dizendo que ele estaria mais perto de ser um mestre Pokémon ao derrotar o Pokémon mais forte do mundo. Porém, isso é uma meia verdade, pois o Mewtwo pode até ser considerado o Pokémon mais forte do mundo, mas não do universo, já que esse título pertence ao Arceus. E fora o Arceus também existem Pokémons que podem estar no mesmo nível do Mewtwo, como é o caso do Rayquaza ou até mesmo do Zygarde. Porém, só daria para saber se o Mewtwo é o Pokémon mais forte do mundo se ele derrotasse todos os outros Pokémons poderosos. Caso contrário, fica difícil de dizer. E no primeiro filme Pokémon, a enfermeira Joy, enquanto estava sob o controle do Mewtwo, se referiu ao Mewtwo como o maior mestre Pokémon do mundo. E como recentemente o primeiro filme Pokémon se tornou canon, e isso poderia acabar confirmando o que o Ash disse em Pokémon Jornadas, de que se ele derrotasse o Mewtwo, ele estaria mais perto de ser um mestre Pokémon. Então temos muitos indícios que ligam o Mewtwo ao mestre Pokémon. E como é dito no manual oficial de Pokémon, de que um treinador merece o título de mestre Pokémon ao derrotar ou capturar o Mewtwo, será que existe alguma chance do Ash capturar o Mewtwo no final de Pokémon Jornadas? Eu prefiro acreditar que sim, pois eu quero muito ver o Ash com o Mewtwo e não com o Go. Eu prefiro que o Go fique com o Mew e o Ash com o Mewtwo.
De acordo com o mangá The Electric Tale of Pikachu, que é baseado no anime Pokémon, um mestre Pokémon é simplesmente um treinador de elite que é considerado um profissional participando de ligas Pokémon com frequência. Então, se já considerarmos todas essas informações, nós já temos uma base sobre o que é preciso para ser um mestre Pokémon. Primeiro é ganhar uma liga Pokémon regional, e o Ash já é campeão de 2 ligas Pokémon, sendo o campeão Pokémon das Ilhas Laranja e o campeão Pokémon da Liga Alola. Segundo ponto é ser o campeão mundial, porém atualmente esse título pertence ao Leon, e o objetivo do Ash em Pokémon Jornadas é vencer o Leon e ser o campeão mundial Pokémon. Terceiro ponto é derrotar o Mewtwo, que foi criado para ser o Pokémon mais forte do mundo, e o Ash afirma em Pokémon Jornadas que derrotando o Mewtwo ele estaria mais perto de ser um mestre Pokémon. E como eu disse agora há pouco, temos muitos indícios que ligam o Mewtwo ao mestre Pokémon. E quarto ponto, de acordo com o mangá The Electric Tale of Pikachu, o mestre Pokémon é simplesmente um treinador de elite que é considerado um profissional participando de ligas Pokémon com frequência. E o Ash é praticamente isso, ele é um campeão Pokémon, o que o torna um profissional, e ele participa de ligas Pokémon com frequência, como foi mostrado durante toda a sua trajetória dentro do anime Pokémon. Então, desses 4 objetivos, o Ash já alcançou 2 deles, faltando assim só derrotar o Leon e se tornar o campeão mundial Pokémon, o que pode acabar acontecendo no final de Pokémon Jornadas, e derrotar o Mewtwo, que diz ter sido criado para ser o Pokémon mais forte do mundo, também podendo acontecer no final de Pokémon Jornadas. E eu espero que o Ash capture o Mewtwo no final. Porém, não sabemos se existem mais requisitos para ser um mestre Pokémon. E se realmente existir mais requisitos para ser um mestre Pokémon, isso deve ser apresentado ao longo de Pokémon Jornadas como tem sido feito até agora. Porém, caso seja realmente só isso, o que eu acho difícil, pois ser um mestre Pokémon deve ir além, existe uma pequena possibilidade da Pokémon Company estar tentando se despedir do Ash dando um fim à história dele. Pois como o Go vem ganhando mais destaque no anime Pokémon, existe uma pequena possibilidade dele continuar o anime Pokémon no lugar do Ash. Porém eu espero que isso não aconteça, eu espero que tanto o Ash quanto o Go fiquem por muito tempo ainda no anime Pokémon. Porém é bom sabermos que existe essa possibilidade do Ash deixar o anime Pokémon. É uma possibilidade pequena, mas existe. Pois é meio curioso o jeito como a Pokémon Company vem conduzindo Pokémon Jornadas, dando indícios do que é preciso para ser um mestre Pokémon, sendo que em 23 anos de anime ela quase não fez isso. E também tem o fato do Ash estar ficando meio apagado em certos momentos de Pokémon Jornadas. Então eu acredito que sim, existe a possibilidade do Ash deixar o anime Pokémon. É uma possibilidade pequena, mas existe. Então pessoal, o que vocês acham que vai acontecer com o Ash em Pokémon Jornadas? Será que finalmente ele vai se tornar um mestre Pokémon? Será que ele vai sair do anime Pokémon ou vai continuar? O que vocês acham que falta para o Ash ser um mestre Pokémon? Comentem aí para nós. E se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir, se inscrevam no canal e se puderem compartilhar o vídeo com os amigos, eu agradeceria muito, beleza? O nosso vídeo vai ficando por aqui. Falou galera, fui!